Deus, que se encontra em João, capítulo 32 e o versículo 36. Então, vou ler aqui com os irmãos só acompanham. Diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Versículo 36 diz o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres em Cristo Jesus. Para que os irmãos possam entender esse texto, a partir do versículo 31 ao versículo 59, ele vai nos falar sobre a reivindicação do povo daquela época, que era um povo israelita. É uma reivindicação do povo para ser reconhecidos como filhos de Abraão, ou como descendência de Abraão. Porém, eles queriam ser reconhecidos, por um lado, reconhecidos como os filhos de Abraão, porém os seus atos eram totalmente contrários à pessoa de Abraão. Porque os atos morais deles eram libertinos. E mais, eles não reverenciavam o Filho de Deus, ou seja, eles não criam em Jesus Cristo como Filho de Deus. Ao invés disso, eles eram contra Jesus. Como é que uma pessoa pode ser contra Jesus e quer ser reconhecido como filho de Abraão? É uma incoerência muito grande. O que nós temos que entender desse texto, irmãos, é que não é a árvore genealógica, étnica ou familiar que nos vai fazer sermos reconhecidos por Deus. Então não é o fato de eu ser pastor ou filho de pastor, não é porque a minha irmã é crente ou porque a minha mãe é crente, que eu vou ser reconhecidos por Deus a ponto de obter a salvação. O fato de eu ser um filho de crente não me faz crente. Então, eu fico feliz aqui, vou dar só um exemplo, como meu cunhado gosta de dizer, é muito bom quando a liturgia do culto, ela fala exatamente sobre, ela está totalmente encaixada, né? Ou seja, já foram lidas algumas palavras aqui, foram entoados alguns louvores, que vai ter tudo a ver, vocês vão ver, com a palavra na qual Deus colocou para falar aos irmãos esta noite. Então aqui, já foi falado, e eu vou só frisar aqui e retificar o que o irmão falou. A salvação, ela é individual. Ela é totalmente individual. Em Ezequiel capítulo 18, do versículo 1 ao 32, ele vai relatar exatamente o que o irmão falou. Não é o fato, por exemplo, nesse texto de Ezequiel, ele nos fala o seguinte, que um pai, outrora é um ladrão, ele faz tudo o que é errado perante as Escrituras. Ou seja, ele faz tudo o que é ilícito. Ele cobiça a mulher do próximo, ele tem inveja, etc, etc. Esse aí está fadado a morrer. Quando eu digo a morrer, é a morte eterna. Porém, se o seu filho, ao contrário do pai, buscar a Deus e reverenciar os seus estatutos, andar conforme a palavra de Deus, ele está com um caminho traçado para a salvação. Amém? Então a salvação é totalmente individual, assim como foi falado aqui. E o que nós devemos entender, irmão, é que nós temos que honrar a Deus e amar o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, que morreu. Mas não foi o fato de Jesus Cristo ter morrido por mim e por você que nos faz participante da glória. Porque simplesmente, se Jesus tivesse morrido, ele seria como um Maomé, como um Buda, como etc, e tantos outros que vieram depois dele. Mas eu quero dizer para você que Jesus morreu, ressuscitou e deixou um legado para mim e para você, que é levar a palavra dele ao próximo. Aleluia. Amém?
Em João capítulo 3, versículo 16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Então Jesus, Deus ele ama tanto a cada um de nós, que Ele deu seu Filho para morrer naquela cruz, por mim e por você. Aí em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz o seguinte: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos aqui. Eu acredito que tem muitos irmãos aqui que são pais, que têm filhos, e eu faço uma pergunta para os irmãos: se hoje houvesse uma epidemia no mundo, na qual todos estivessem fadados a morrer devido a essa epidemia, e a ciência descobrisse que, por intermédio do sangue do seu filho, o seu único filho, você pudesse trazer a vida a todas essas pessoas, eu pergunto a você: você daria o seu filho para morrer em prol da humanidade? Eita, glória. Traz aí uma reflexão para os irmãos. Sabe por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque foi isso que aconteceu. E aos olhos humanos é complexo você dizer que daria o seu filho. E aí, você daria o seu filho? Irmãos, quando Deus Ele deu o seu filho, Ele fez uma coisa muito grandiosa, na qual muitas pessoas ainda não pararam para perceber. Porque se hoje, nos olhos humanos, nós viéssemos entender o quão grande é o amor de Deus para mim e para a sua vida, a gente jamais se desviaria dos caminhos do Senhor. Irmãos, como o culto é de libertação, a palavra libertação ela vem do grego, que significa sotero. E sotero, por sua vez, significa libertação e salvação. Então nós temos que ser libertos e estamos vivendo uma vida em prol da salvação. Uma vez que entendemos o propósito da palavra, dessa palavra que significa salvação, Paulo vai nos dizer lá em Romanos capítulo 8, versículo 2: Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Paulo nos afirma que Jesus, Ele veio ao mundo como homem, carne, por causa do pecado que foi originado no Éden, para condenar o pecado da morte, no intuito que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas que andamos segundo o Espírito. Glória a Deus, graças a Deus. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que esse texto ele nos diz que uma vez na qual Jesus morreu, Ele veio ao mundo como homem, sofreu como homem, passou pelas provações da carne como homem, para que servisse de testemunho para mim e para você, para mostrar para mim e para você que também nós somos capazes de vencer os desejos da carne. E libertação é ser liberto de tudo que nos afasta de Deus. Ser liberto é tudo o que o inimigo tem tentado colocar para nos afastar de Deus. Nós temos que manter acesa as primícias do Espírito Santo em nossas vidas. E essas premissas são a fé, a esperança e a intercessão. Porque a partir do momento em que nós cremos que uma vez que Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, que nós cremos que existe um Deus na qual Ele deu seu Filho para morrer na cruz, ressuscitou e deixou bem claro que Ele iria para um local para guardar ou reservar um local para que eu e você pudéssemos estar lá e herdarmos
a vida eterna. A partir do momento em que nós cremos nisso, nós temos que manter acesa essa fé e essa esperança. Nós temos que manter acesa essa esperança. E essa esperança ela só vai acontecer a partir do momento em que eu e você intercedermos a Deus todos os dias. Muitas das vezes nós não temos como o que falar diante de Deus. Assim como o pastor falou aqui, às vezes nós chegamos e não temos, às vezes não sabemos o que falar de tão angustiado como nós estamos. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que lançar sobre Ele todas as nossas angústias. Nós temos que lançar sobre Deus todas as nossas angústias. Mesmo que nós não temos nada que falar, mas o fato de estarmos ajoelhados perante Deus, a palavra de Deus nos diz que é o Espírito Santo que intercede por mim e por você ao Pai com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26 vai falar exatamente isso. Louvado seja Deus. Paulo nos afirma aos Gálatas, em capítulo 2, versículo 19 e 20, o seguinte: morrer para o mundo e vivermos para Deus. Irmãos, quando nós nascemos, uma vez que nós somos nascidos de mulher, nós somos frutos do pecado originado por Adão e Eva no jardim. Então, uma vez que nós somos frutos do pecado, essa é o primeiro nascimento. Mas quando, em sã consciência, tomamos a decisão de seguirmos a Deus, de seguirmos a Cristo, e quando nós optamos por nascer de novo, e quando eu digo nascer de novo, significa um segundo nascimento. E esse segundo nascimento só se dá da seguinte forma: a partir do momento em que você aceita Jesus Cristo, você crê no sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, e a partir do momento em que você é batizado nas águas por imersão. Quando nós somos batizados na água por imersão, nós deixamos ali o velho homem, como diz Paulo. Todos os nossos pecados já não se lembram, Deus já não se lembra mais. Então nós deixamos ali todos os nossos pecados. Nós fazemos ali uma nova aliança com Cristo. E isso significa nascer de novo, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 ao 48, que significa nascer de novo. Isso significa o segundo nascimento. O segundo nascimento é nascer para Deus, é morrer para o mundo, morrer para as velhas práticas, morrer para tudo aquilo que te afastava de Deus e vivermos para Deus. Viver para Deus é levar uma vida de santificação, é levar uma vida de purificação. Viver para Deus é muito além daquilo que muitas pessoas acham, que o fato de aceitar Jesus, pronto, eu estou salvo, uma vez liberto e livre, eu estou livre para sempre. Não é isso que diz a palavra de Deus. Irmãos, para os irmãos poderem entender um pouco mais da complexidade de servir a Cristo, a palavra de Deus nos diz que nós corremos o risco de errar porque nós não conhecemos as Escrituras. Então você incorre no erro de pecar porque você não conhece a palavra de Deus. E eu quero abrir aqui um parêntese e falar, irmãos, muitas das vezes nós compramos aí um relógio bem caro. Nós corremos o risco de perder esse relógio, corremos o risco. Nós compramos aí um celular, um tablet, corremos o risco de perder esse tablet, não corremos? Corremos o risco. Nós compramos uma moto, um carro e corremos o risco de perder. Porque a partir do momento que você é assaltado, você corre um sério risco de perder o seu bem. Mas Deus, Ele, na sua sabedoria, Ele foi tão sábio que Ele deixou e registrado nas Escrituras que nós corremos o risco de perdermos tudo. Mas Ele diz que nós temos que buscar dele o conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento é uma coisa que jamais ninguém vai poder tirar de você. Ninguém jamais vai conseguir subtrair de você o conhecimento adquirido, meu irmão.
E quando ele diz que você tem que conhecer as Escrituras, é justamente para você não correr o risco de errar. Porque se você é conhecedor da palavra de Deus, se você é conhecedor das Escrituras, você com certeza não vai correr esse risco. Porque a partir do momento em que você pensar em errar, o Espírito Santo vai falar ao seu coração: opa, não é por aí não, meu amado. Não é por aí não, minha irmã, não é por aí não, meu irmão. O Espírito Santo vai te incomodar e vai te dizer: ó, você está errando, você está correndo um sério risco de errar. Não é por aí não, porque se você for por esse caminho aí, esse é o caminho largo e esse é o caminho da perdição. E não foi isso que Deus preparou para mim e para você. Nós temos que ir pelo caminho estreito, meu irmão. É pelo caminho difícil, é através da oração, do jejum. É através do conhecimento da palavra de Deus que nós vamos chegar até os céus. Mas isso vai depender de mim e de você, meu amado. Aleluia. Amém? E eu quero só fazer um outro parênteses aqui, meu irmão. Para vocês terem ideia de que Jesus ele é tão sábio que ele fez o seguinte: ele não deixou só um mandamento ou só escrito para a gente, para que nós conheçamos a Escritura, não. Ele falou que nós temos que propagar o Evangelho, propagar o conhecimento adquirido, porque a sabedoria é muito boa. Uma vez que eu adquiro conhecimento, ele é muito bom, ele vai ser benéfico para mim. Tá, mas ele vai ser benéfico para mim? Amém. E aí? Vai ser só para mim? Nós temos que propagar o Evangelho. Vou dar um exemplo aqui, meus irmãos. Olha só. Hoje, eu sei fazer lasanha. E faço muito bem lasanha. Faço muito bem lasanha. Para minha esposa, minhas filhas, que não me deixam negar. Eu sei fazer também panqueca. Faço muito bem panqueca. Mas foi um conhecimento que eu adquiri? Foi um conhecimento que eu adquiri. Mas sabe como é que eu adquiri esse conhecimento? Eu adquiri esse conhecimento através do meu pai. Foi meu pai que me passou esse conhecimento. Foi ele que me ensinou a fazer panqueca. Foi ele que me ensinou a fazer lasanha. E, de certa forma, eu cozinho muito bem. E eu, por minha vez, já passei o conhecimento adquirido às minhas filhas. Então, o conhecimento ele é muito bom. Mas ele vai ser melhor quando você deixar de ser egoísta e passar esse conhecimento avante. E a palavra de Deus diz que nós temos que passar esse conhecimento avante. Porque Deus nos escolheu como atalaia. Como diz o meu G hoje, você vai pegar aqui, Ezequiel 33, porque eu falo muito disso, sabe por quê? Porque lá em Ezequiel 33 vai nos dizer exatamente sobre isso. Que Deus nos instituiu como atalaia. Isso significa dizer que nós temos que levar o Evangelho a outras pessoas. Deus não vai cobrar de mim e de você as atitudes de outras pessoas, não. Deus vai cobrar de mim e de você a sua atitude. Se você, no dia do juízo final, Deus vai cobrar de você as suas atitudes. E se você teve a oportunidade, meu irmão ou minha irmã, de falar de Jesus Cristo para uma pessoa e você não falou, você pode ter certeza, no dia do juízo final, Deus vai cobrar isso de você. Se aquela pessoa morrer no pecado, Deus vai cobrar de você o sangue daquela pessoa que morreu. Então, nós temos que entender, irmãos, que nós temos que fazer o melhor de nós em prol da obra de Deus. Nós queremos fazer o melhor de nós, ou queremos dar o melhor de nós para os nossos familiares. E nós temos que fazer. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, como foi falado aqui, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós temos que ser cristãos na prática. Nós temos que deixar de ser cristãos na teoria. Dizer que ser cristão é muito bom. O mundo está fadado nesse negócio aí de dizer: eu sou cristão, eu sou cristão. Hoje em dia, os pobres aí do mundo aí querem ser cristãos. Quer dizer que tem um nome de gospel, que é evangélico. Mas o mundo não quer mais isso não. O mundo ele quer ver você cristão na prática. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que nós somos geração eleita, luz do mundo e sal da terra, de acordo com Mateus capítulo 5. Nós somos luz do mundo, nós temos que ser farol para o mundo. E isso implica dizer que nós temos que fazer com que as pessoas vejam em nós Jesus Cristo. Mas não é por falar, é na prática, porque é o Espírito Santo que testifica por mim e por você perante o mundo. Não é falando não, é praticando o amor. A partir do momento em que nós começamos a praticar
praticar o amor, vivermos o amor a Deus e ao próximo, com certeza o mundo vai ver em nós o brilho do Espírito Santo. Então nós temos que deixar de lado, meu irmão e minha irmã, tudo que tem nos afastado de Deus. Nós temos que nos libertar das coisas que tem nos prendido a este mundo, daqueles programas de televisão que não acrescentam nada em nossa vida. BBB não acrescenta nada na sua vida. Legendários não acrescenta nada na sua vida, meu irmão. Eu quero dizer para você que muitas das vezes você tem a facilidade de estar na sua casa, só você e o computador e a internet, e muitas das vezes vocês têm aí aquela aprovação, ou de repente vocês estão aí instigados pela carne em ver aquelas coisas pornográficas, e como está só você e o computador e mais ninguém, vocês acham que ninguém está vendo. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, não vá por esse caminho não, esse caminho é muito largo. Jesus está vendo, e é Ele que te sonda todos os dias, porque Deus Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está em todos os lugares, Ele conhece o teu coração, Ele conhece os seus passos, meus irmãos. Não vai para esse caminho não, se liberte dessas coisas. Eu quero dizer para você que tem tantas outras coisas que tem nos apegado a este mundo, jogos, a internet, essas coisas que tem tão modernas, né? Porque hoje em dia a modernidade ela vem e de certa forma ela é um benefício para nós. A modernidade, muita gente é contra a tecnologia, eu não sou nem um pouco contra, até porque eu sou formado na área da computação. Então, na área de desenvolvimento, na área de redes, o que os irmãos imaginar na área de tecnologia eu entendo, irmãos. De tudo eu entendo um pouco na área de tecnologia, mas o meu foco é na área de sistemas e desenvolvimento. E eu creio que da mesma forma como o inimigo ele tem buscado a tecnologia para tirar muitas pessoas da presença de Deus, Deus também está usando a tecnologia para alcançar pessoas neste mundo. Muitas pessoas aí hoje que não têm acesso aqui à Escritura Sagrada através da Bíblia, mas através do mundo virtual eles têm ali a Palavra de Deus. A Palavra de Deus está alcançando muitas pessoas através da tecnologia. E eu mesmo sou uma das pessoas que faço uso desse tipo de coisa na nossa igreja, através de cultos em tempo real. Muitas pessoas nos acompanham em São Paulo, na França, e em tantos outros lugares. A minha cunhada estava em Pernambuco, ela acompanhava os cultos que eram ministrados na nossa igreja através da transmissão ao vivo, em tempo real. Então, irmãos, da mesma forma como a tecnologia ela tem tentado tirar muitas pessoas do caminho do Senhor, eu quero dizer para os irmãos, permaneçam firmes e constantes na obra de Deus. Para concluir, irmãos, em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, nos diz o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova. No final ele diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, quão grande eu acredito que vai ser o dia em que Jesus Cristo voltar para mim e para você. Tiago, retificando isso que foi falado aqui, capítulo 1, versículo 12, ele diz o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que os amam. Então eu quero dizer para os irmãos que vai valer muito a pena, meus irmãos. Vai valer muito a pena permanecer firme. E eu quero dizer para os irmãos que quando a palavra de Deus nos fala sobre arrebatamento, muitas pessoas imaginam somente o arrebatamento da igreja, o arrebatamento coletivo. Mas eu quero dizer para os irmãos que o arrebatamento já veio para muitas pessoas. Porque o arrebatamento ele pode ser coletivo e ele pode ser individual. A qualquer momento nós podemos ter aqui um mal súbito, um aneurisma, uma parada cardíaca e podemos morrer agora.
E aí eu pergunto para os irmãos estão preparados para um arrebatamento individual na sua vida? Glória a Deus. Essa tem que ser a nossa preocupação. A palavra de Deus nos diz que nós não temos que nos preocupar com o que aconteceu ontem, nem com o que vai acontecer amanhã. Nós temos que nos preocupar com o dia de hoje, com o presente. Então que possamos realmente estar preparados para quando for naquele dia, no dia do juízo final, independente se Jesus vier coletivamente para toda a igreja, ou eu vier individual, mas nós sabemos que no dia do juízo final, nós queremos receber de Deus aquela coroa. Glória a Deus. A coroa da vitória, a coroa da salvação. E mais, sabermos que naquele dia nós vamos ser galardoados pelo Senhor pelas nossas obras que fizemos aqui na terra. Então é esse o motivo pelo qual Deus está falando para você que você tem que se libertar dessas coisas deste mundo, manter firme e constante na obra de Deus, e mais, propagar o Evangelho, porque no dia do juízo final, além da sua coroa da vida, você vai receber de Deus galardões. Amém, irmãos? Deus abençoe a esta igreja, renove as forças de cada um a cada dia, para que no dia do juízo final nós possamos nos encontrar com Jesus e receber das mãos do Senhor aquele grande galardão. Amém? Deus abençoe poderosamente a cada um dos irmãos.